Olá, senhores produtores. Meu nome é Fábio Chiroma, sou responsável pelo controle da raiva na Iagro. Estamos hoje aqui para alertá-los quanto à ocorrência da raiva no município de Antônio João. Então, nós estamos compartilhando aqui com os senhores um mapa do município de Antônio João. Então, essa linha amarela é o que divide o município de Antônio João do município de Bela Vista e de Ponta Porã, tá? Então, vou aproximar aqui para facilitar mais um pouquinho. Então, esse pontinho vermelho é um caso de raiva que foi confirmado essa semana, tá certo? E ele está basicamente, essa propriedade está basicamente nas margens do rio Itá, do córrego Itá. E os senhores que são da região sabem que esse rio nasce nessa serra, bem próximo da cidade de Antônio João. E toda essa região, tanto do córrego Itá, do córrego Estrela, assim como a serra das nascentes do rio Apa, né, ou seja, a região da cabeceira do Apa, estão de alto risco para a ocorrência da raiva. Né? E agora nós vamos mostrar aos senhores o porquê de tudo isso. Bom, quando falamos de raiva, associamos a morcegos hematóficos, popularmente conhecido como morcegos vampiros. Por quê? Porque esses morcegos são os principais transmissores da raiva aos animais. Então, no momento que esses animais vão se alimentar do sangue dos bovinos, dos equinos, dos carneiros, dos suínos, né, nesse momento existe a possibilidade da transmissão do vírus da raiva para os animais, né? Então, o morcego, quando ele fica doente com o vírus da raiva, ele está eliminando esse vírus pela saliva. Quando ele faz o corte na pele do animal para se alimentar, ele está passando o vírus da raiva para os animais. Qual é o detalhe, pessoal? E por isso a urgência da vacinação dos animais nessa região. Essa doença, ela só, a partir do momento que o morcego transmite na pele do animal, essa doença vai demorar de 30 a 60 dias para chegar no cérebro dos animais. Aí sim que os animais vão começar a apresentar os sinais que a gente vai mostrar aos senhores. Então, aqui, mostrando o momento que o morcego se alimenta do sangue, tá? Aqui no caso de um humano, isso aqui é uma foto de internet. E aqui uma situação inicial, onde a principal característica inicial, no caso dos animais com suspeita de raiva, é uma incoordenação da parte posterior, tá certo? Então, esse aqui é um caso que teve em Aral Moreira em 2017. Então, vocês já veem que o animal fica inquieto e com andar cambaleante, evoluindo para um quadro onde o animal já não consegue mais se levantar e na tentativa de fazê-lo, começa a se arrastar igual essa novilha aqui. Evoluindo para um quadro final onde o animal já não consegue mais ficar deitado, sentado, né, e fica deitado de lado, fica nessa posição deitado prancheado. Como eu havia falado para vocês, né, os principais transmissores são os morcegos hematófilos, os morcegos vampiros. E o que o produtor pode fazer para prevenir? Então, aquelas propriedades que se encontram em toda essa região que eu falei para vocês, córrego Itá, Rio Apa, córrego Estrela e a região da cabeceira do Apa, toda essa serra, né, vacinação com reforço anual contra a raiva. Então, aquelas propriedades que nunca vacinaram, realizar a vacinação da raiva e com 20 a 30 dias fazer a dose de reforço. Para aquelas que já o fizeram com menos de um ano, né, no prazo de menos de um ano, fazer uma dose só de reforço já é o suficiente, tá certo? E quais espécies vacinar? Não só bovinos, pessoal, bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, tá certo? E num segundo momento, monitoramento dos possíveis abrigos de moradia desses morcegos. Por quê? A partir do momento que a Iagro tem conhecimento dessas moradias, a gente realiza a vistoria e a identificação. Se forem dos morcegos vampiros, a gente realiza o controle desses morcegos, tá certo? E onde que esses morcegos podem estar morando? Então, cavernas, fendas nas rochas, casas abandonadas, turbina que gerava energia no passado, poço também, base de ponte, árvore ocada. Em qualquer dessas situações, pessoal, é importante preservar esses abrigos. Primeiro, a gente não realiza o extermínio desses morcegos, a gente realiza o controle da população deles para evitar que, quando eles forem se alimentar do sangue dos animais, transmitam a doença para os animais, tá certo?
E aqui a ação que a gente já havia falado. Então, a partir do momento que a equipe da IAGRO identifica uma possível colônia, realiza o controle somente dessa espécie vampira, que é o transmissor da raiva na região, tá certo? Morcegos hematófatos, morcegos vampiros, quer dizer que se alimenta somente de sangue. Qual vai ser a característica das fezes? Coloração vermelha, preta e uma consistência pastosa. Então, pessoal, reforçando, não existe, por se tratar de um animal de uma espécie silvestre, não haver contaminação de um bovino doente para um bovino sadio, não existe porque acontecer a interdição da propriedade. Então, não existe interdição da propriedade, não existe multa para aquelas propriedades que tiverem animais doentes ou presença de possíveis abrigos. Eu não comentei no começo, mas raiva é uma zoonose, ou seja, uma enfermidade que é transmitida dos animais para o homem. E o mais agravante, pessoal, não tem cura, tá certo? Então fica aqui o nosso alerta para toda essa região, então a região do Córrego Itá, do Rio Apa, do Córrego Estrela e região da cabeceira do Apa. Vacinem o seu rebanho urgente. Em qualquer dúvida, pode procurar o nosso escritório da IAGRO mais próximo de sua propriedade, tá certo? Um abraço a todos.